você começa assim a pensar que você pode realizar todos os seus sonhos. A liberdade que a gente tem de ir pra qualquer lugar, né? Livre, mais Sem pressão, é mais livre isso. Liberdade, eu acho. Mais liberdade, Na estrada a gente gasta bem pouco até. Tudo na vida a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Então não tem jeito. Porque não tinha outra alternativa. Nós largamos a Ver advocacia. nosso futuro e decidir que não era aquele futuro que a gente queria pra gente. E hoje é a dor da saudade da família mesmo. Que é o lado positivo e negativo de viver assim numa Kombi Home, num mini motorhome. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é um canal Kombi Nômade, não tem igual. Kombi Nômade é natural. Kombi Nômade é um canal. Vocês aí de casa falaram que gostam de ver eu como repórter. Então eu vou entrevistar, conforme as perguntas que vocês enviaram aí, para o pessoal viajante do Brasil. Então a gente vai começar com o Tortugando. E eu escolhi duas perguntas bem bacanas que vocês enviaram aí para nós. Boa, Carol e o Thiago. E começar com uma pergunta que eles fizeram para vocês, que é sobre com que vocês trabalhavam antes de viver assim na estrada. Legal. Eu sou arquiteta e eu trabalhava antes numa fábrica que fazia concessionárias de caminhão. Eu trabalhava na Mercedes-Benz e desenhava ali as plantas, né, de concessionária de caminhão. Eu fiz engenharia química e trabalhava na prefeitura de um município lá perto de Santos. Então não tinha nada a ver com o que eu me formei. Sim. E a gente trabalhou assim, acho que talvez para explicar o porquê que a gente está viajando hoje, né? Sim. A gente trabalhou assim uns 8 anos seguidos, bastante, economizando bastante, juntando dinheiro, e com esse dinheiro a gente foi investindo, né? A gente foi aprendendo a investir e aplicando ali, né? Ganhava, perdia, mas no geral todo a gente economizava para hoje fazer o sonho ser possível. Não é uma fortuna, mas não é suficiente não é muito pra viver tranquilo, simples assim na estrada. Vida na estrada a gente gasta bem pouco. Bem menos. Olha que bacana, complementaram ainda mais a pergunta. E a segunda é o lado positivo e o negativo de viver assim numa casa rodante, numa casinha adaptada no carro, um motorhome, Sim, né? mini motorhome. Mini motorhome. De negativo acho que é o espaço, né? Todo mundo aqui nessa roda sofre um pouquinho com o espaço dos carros. Sim, a gente não tem Mas- espaço para um banheiro, É. por exemplo, para ficar em pé. Acho que o em pé é muito Mas importante, esse né? ponto negativo, comparado com tanto de coisa positiva que tem, é nada, né? É muito pouco realmente. Sim, essa liberdade que a gente tem de ir para qualquer lugar, né? E o mais importante aqui do Tortuga é que ele é 4x4. Esse seria o forte dele, é o ponto positivo. Positivados, e a gente chegar em qualquer lugar mesmo com ele. Né? Que bacana. Valeu. Para saber um pouco mais da história deles, quem ainda não segue, vai lá no canal do Tortugando. Valeu, Valeu, gente. valeu pela Obrigadão. amizade. Obrigada, também. pessoal. A gente que agradece. A gente amou. Agora a gente vai seguir como repórter por mais um dia. Vamos entrevistar com aquelas perguntas que vocês mandaram. O Vibe de 2, o Anderson e a Ana. E aí, gente? Oi, gente. Coisa linda! E o pessoal mandou algumas perguntas e a gente escolheu duas delas, bem bacanas que a gente achou, que é o que vocês faziam antes de viver na estrada, antes de viver como viajante, assim. Com que vocês trabalhavam? Bom, nós éramos advogados, eu era graduado em Direito, a Ana mestre em Direito. A gente advogou por vários anos, até que a gente largou a advocacia para viver dentro de uma Kombi viajando pela América. É isso aí. Depois aí da gente ter alguns conflitos no campo profissional, de ver nosso futuro e decidir que não era aquele futuro
futuro que a gente queria pra gente, nós pensamos e dissemos, não, vamos fazer tudo diferente pra ter um futuro diferente também. E aí, foi aqui que a gente veio parar. E valeu muito a pena, né? Valeu, nossa. Incrível. Chegamos até aqui, cara. E como foi esse processo? Vocês juntaram, economizaram para isso? Como foi para conquistar esse sonho? Foi um processo transitório bem grande, na verdade. Nós compramos essa Kombi, nós compramos ela por R$4.900 na época. E ela foi um divisor de águas na nossa vida. Pegar a Kombi manezinha, destruída como estava, e reconstruir ela foi como também reconstruir a nossa vida durante 2 anos da pandemia. E quando está se encerrando a pandemia, a gente saiu para viajar com R$3.000 no bolso, que era o que nós tínhamos, e dependendo de criar conteúdo para o YouTube, que sempre foi o nosso foco, né? A gente queria viabilizar essa forma de viver nova, essa nova caminhada de vida a partir da internet. A gente sempre focou nisso e graças a Deus no primeiro mês que a gente saiu para viajar já conseguiu pagar ali minimamente as contas, e assim a gente foi entrando no Uruguai, tomando banho de lago, de rio, sem grana nenhuma, sem comer fora, cozinhando todos os dias, mas estamos aqui na América Central. Foi um processo bem longo mesmo, então conforme a gente ia trabalhando, a gente conseguia juntar um pouco de dinheiro para ir reformando a Kombi, e depois a gente conseguiu aí um resgate, guardar um pouquinho de valor, o suficiente até o dia da gente sair viajar. Então, assim, a gente saiu na certeza de que tinha que fazer dar certo. Ou dava certo, porque não tinha outra alternativa. Nós largamos a advocacia, só que largamos no meio da pandemia, a Kombi não estava pronta. Então a gente ficou 1 ano. A única reserva de dinheiro que nós tínhamos foi durante esse 1 ano. Ela acabou ali em outubro de 2021. Em novembro a gente já saiu para viajar e foi assim, e estamos aí. Deu super certo, vão até o Alasca. Vocês já devem conhecer, quem não conhece, tá aí o canal deles também, pra ir lá e acompanhar essa jornada que é linda. É isso aí, gratidão. E tem mais uma, que é o lado positivo e negativo de viver num motorhome, numa Kombi home, num carro adaptado para casa. Acho que pra mim os pontos positivos, o ponto positivo de viajar assim numa casa rodante é que eu consigo, hoje eu chego em lugares que antes era só um sonho, eram lugares que eu nunca na minha vida cogitei a hipótese de que, poxa, eu poderia realmente conhecer, né? Uma vez a gente foi, eu me emocionei muito quando a gente foi lá no Peru nas linhas de Nazca, porque, nossa, eu tinha assistido tantos documentários, eu tinha lido tanto sobre as linhas de Nazca, mas sempre era aquilo, né? De estar lá, de ser um lugar, e aí de repente eu tava lá, eu conheci com os meus próprios olhos. Então eu acho que esse tipo de vida nos permite sonhar cada vez mais alto, sonhar e não só sonhar, mas realizar, perceber que, poxa, isso é pra mim também. E você começa assim a pensar que você pode realizar todos os seus sonhos, que você pode fazer tudo. Acho que esse é o maior ponto positivo de viajar de motorhome, viajando, estando cada dia num lugar diferente, mas na minha casa, com tudo que eu tenho, com a minha estrutura, com a minha cama, com o meu banheiro, com a minha pia, com a minha louça. Então acho que isso sim é a melhor parte de tudo isso. E numa Kombinha especificamente, que é um carro que traz muita alegria, todo mundo que vê a gente na estrada abre um sorriso. Então, apesar de todos os perrengues com a Kombi, eu acho que ela traz tanta felicidade, que nos traz felicidade também. Pra mim sempre foi um sonho, né? O sonho de ter a Kombi inicialmente era meu, né? Eu que trouxe essa loucura pra roda. E depois a Ana comprou e a gente tá aqui hoje e a gente não troca essa Kombinha até o Alasca, pelo menos, porque o sorriso que ela abre nas pessoas é incrível. E pra mim, assim, particularmente, estar aqui com a minha companheira, com a Fifizinha, fazendo essa viagem com a Kombi dos meus sonhos é algo, assim, sensacional. E eu acho que o ponto negativo meio que é um ponto em comum de todo mundo que tá longe de casa, que é estar longe de casa, longe da família, longe das pessoas que nós deixamos lá atrás, lá no Brasil. Eu acho que essa é uma dor, é um sentimento em comum de todos os viajantes, né? Porque você sai, mas você sempre deixa alguém querido lá atrás. E acho que a distância é o ponto negativo. Acho que a saudade, quando aperta no peito, é o que balança a gente. Vamos fazer agora 3 anos de estrada e aqui pela América, viajando dentro da Kombi e
breve. Acho que um dos pontos que mais nos aperta hoje, depois que a gente voltou uma vez pro Brasil, quando nós voltamos, a saudade voltou diferente, voltou mais dolorida. Então acho que um dos pontos mais negativos pra gente hoje é a dor da saudade da família mesmo. Falaram bem, né, galera? Falaram muito bem. É isso mesmo, viu? É isso aí. É difícil. Valeu por tudo, pela amizade, né? Que a estrada também tem esse lado positivo, traz amigos incríveis. Gente, nós vamos encontrar aí. Só até breve. Até breve. A gente vai lá ver vocês então também. A gente espera vocês começarem. Valeu. Valeu muito. Essa parceria, gente. Valeu. Valeu, foram dias incríveis, né? Essa também é a parte mais difícil da estrada. A gente tá sempre conhecendo pessoas novas, mas ao mesmo tempo a gente tá sempre tendo que se desapegar de bens materiais, de pessoas, de sentimentos. É toda hora dando tchau, tchau, tchau também, né? É encontro e dá tchau, encontro e dá tchau. Isso também dá uma parte do coração. E para encerrar esse dia de repórter, eu vou agora perguntar pro Henriqueta Vai as mesmas perguntas que vocês mandaram para os outros viajantes. Show, é Vamos nóis. lá, gente. Agora é nóis. Estamos no sentido importante agora. Então, bora pra pergunta. Vamos focar aqui. Vamos lá. Com que vocês trabalhavam antes de viver assim na estrada? Eu era bancária, eu trabalhei alguns anos em instituição financeira, fiquei bem doida trabalhando nesses lugares e foi o primeiro combustível assim para eu pensar numa nova vida, foi trabalhando no banco. Nessa fase aí eu tinha uma empresa, né, uma franquia de prestação de serviço de limpeza e trabalhava com isso na época que era bancária, mas nós nos conhecemos na faculdade, né? Nós dois fizemos direito junto, mas nunca exercemos, né? Então só conhecemos lá mesmo, depois cada um seguiu um caminho diferente. E como foi essa mudança assim, dessa profissão para viver na estrada? Vocês juntaram dinheiro, vocês chutaram um balde, como foi isso? Foi um pouco de cada coisa, né? As duas coisas. Foram as duas Adivinhei. coisas, mais ou menos. Tipo, eu trabalhei no banco um tempo e juntava dinheiro. E o Bruno também juntava trabalhando na empresa, porque a ideia era a gente abrir um negócio juntos. A gente estava insatisfeito com nossos empregos, né? E a gente tinha a ideia de abrir um negócio. Falamos, vamos mudar de ramo total. Qualquer outro negócio. A gente falou, a gente precisa fazer uma coisa que a gente gosta. E a gente tinha uma poupancinha ali, a gente falou, vamos juntar esse dinheiro pra mudar de vida. Só que quando eu fiz 30 anos, eu dei uma surtada, assim. Eu falei, uma crise. Pô, Bruno, a gente tá juntando dinheiro pra abrir um outro negócio que a gente não vai gostar. Porque a gente só pensava em umas coisas tipo, abrir um restaurante, um negócio de marmita. Mudar 6 por meia dúzia. A gente queria mudar a vida mesmo, assim, o modo de viver, tipo, ser muito diferente. Deixar tudo e fazer outra coisa, vamos juntar esse dinheiro que a gente juntar mais um pouco, vamos fazer uma loucura. Fazer uma loucura? Você lembra? E a gente ainda pensou assim, o que a gente pode fazer, né? O que a gente gostaria de fazer pro resto da vida, assim? Aí a gente pensou, acho que a única coisa que a gente ama muito é viajar. É viajar. Então vamos tentar fazer disso um trabalho, tentar conseguir ganhar viajando, né? Como que a gente consegue trabalhar e viajar? A gente começou a pesquisar isso na internet igual doido. E aí a gente começou a achar os outros doidos também, que são os viajantes. E aí a gente falou, dá certo, vamos tentar fazer alguma coisa e viver assim. Só que daí a gente saiu com esse dinheiro que a gente tinha guardado. Desistimos, né, de abrir um negócio. Vamos fazer uma loucura mesmo, vamos usar para viajar. Aí a gente comprou a combinha, que era mais em conta. E aí a gente falou, com o dinheiro que a gente tem guardado, a gente compra a combinha e viaja um tempo. E vê o que rola. E nisso a gente tentou fazer o YouTube, né? Estamos fazendo aí o YouTube. Estamos tentando ainda. Fortaleça lá o canal. Boa, valeu, isso aí, cara, valeu. O nosso plano era ir até a Colômbia, que era o que a gente tinha de reserva, mas assim, gastando pouquinho. Era 2 anos de viagem, né? Era o sonho em 2 anos ir até a Colômbia no máximo. Mas aí... Só que a gente foi gastando mais do que a gente achou que fosse gastar também. O bom é que aí o YouTube já foi ajudando também, né? Aí foi ajudando bastante, aí a gente conseguiu atravessar para o Panamá e conhecer a América Central, fazer a América Latina mesmo. Bom demais, né? Valeu a pena, não valeu? Maravilhoso, amamos, conhecemos vocês, verdade. Tudo vai fluindo, vai dando certo, com muita paciência também. Faz parte. A estrada dá muita
muita solução. Solução pra gente, e até assim, ideias, a gente encontra pessoas que vão ajudando, sabe? Tanto com palavras quanto ajudando em várias coisas, assim. Ideias, então, tudo junto. Tudo Tudo junto. misturado. E tamo aí. Na época a gente tinha medo, mas, a gente encontrou uma galera que faz de tudo, né? Tem gente que advoga na estrada, tem gente que tem agência de publicidade, cara, tem gente que faz comida pra vender. Várias coisas. Tem de tudo, cara. Tem de então, tudo. E a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo vai a se vendo que virar. não é tão complicado quanto a gente imagina, é mais Trocar simples trabalho até. por hospedagem e tal, você vai Parceria. economizando, parcerias. parceria. E aí, muito legal. Ah, que bom. Show. Massa. Vamos saber também da história deles, porque eu não sabia muito essa parte. É verdade, não. né? Acho que não tinha Tava falado sempre com a disso. galera e É a gente verdade. Nunca fica tinha Uhum. falado É. disso, né? coisas, é. Mas foi isso. Que especial. Foi. E agora, ó, bora pra segunda, que é o lado positivo e negativo de viver assim numa Kombi Home, num mini motorhome. Começo pelo positivo. Vou falar porque eu acho que é um dos mais positivos pra mim, assim. Pra nós, eu acho, né? Eu acho que não tem muito dia certo, né? A gente não tem... Tanto faz se é segunda, se é domingo, se é quinta, qualquer dia é dia. A gente trabalha, não tem dia certo. Acorda, não tem muito horário. Então, acho que não ter regra, assim, não ter rotina pra gente. Pra gente é muito bom, não sei se serve pra todo mundo, né? Mas a gente adora. A gente cria, na verdade, uma rotina sem ter uma rotina. Isso, né? exatamente. Mais livre, Mais né? Sem pressão, é mais livre isso. Liberdade, eu acho. Mais do que- liberdade, E acho que outra coisa muito positiva, a gente cansa muito de... Tá muito calor, a canção do calor, dá pra pegar o carro e ir pra montanha, passa friozinho, aí tá com frio, cansei do frio, vamos pra praia. Isso é muito bom de viver em movimento, né? Sim. Acho que isso é muito bom lá, a bom. gente sentia falta disso. E a Kombi, especificamente, é um carro pequenininho, cabe em qualquer lugar, você consegue ir para qualquer lugar, parar em qualquer estacionamento, andar no meio de cidade, se não tem muita subida, né? E viver assim abre muita porta pra conhecer muita gente vem e pergunta, Nossa. quer trocar ideia, é muito legal também. Outra visão do mundo, assim, a É. gente vai tendo, né? A gente começa a ver realidades diferentes, culturas, então isso, eu acho que nenhum dinheiro paga, assim mesmo. Verdade. Então... é o lado mais positivo mesmo. Alguns dos, né? Agora o lado negativo eu acho que é primeiro um pouco de privação de espaço, principalmente o ficar de pé, não é nem o espaço assim que a gente dorme e tal, mas em dias de chuva, por exemplo, a gente fica num espaço muito pequeno, a gente não pode abrir muito, né, a gente tem um quintal enorme, mas dentro de casa é mais Em dia de pequenininho. chuva pesa bastante. Pesa isso. mais pra nós, assim. E também Família, né? saudade da Ficar longe família. da família, isso é o que mais pesa, eu acho. É o que dói, assim, perder muitas comemorações, ou às vezes também dar força para quem precisa lá da família, Nós, né? nós temos uma turma de amigos que tem todo mundo mais ou menos a mesma idade, tá todo mundo tendo filho agora e a gente não conhece vários dos filhos ainda porque tá longe, então isso é triste, Isso mas... é o mais difícil. Mas eu acho que o lado positivo, ele acaba sendo muito compensa. melhor. Tudo na vida a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Então não tem jeito. As vozinhas lá envelhecendo, dá saudade, mas dá bom. Mas a gente é isso aí, dá tenta matar a saudade por mantém vídeo, contato com a tecnologia, hoje é mais fácil, faz vídeo. Seguir o sonho é importante, né, gente? Mesmo que não seja o sonho do amigo, da família, o exato. nosso também é importante. Sem dúvida. E eles com certeza acompanham e viajam juntos. Sim, né? sempre. Pra eles aham. estão fazendo também os dois lados. Estão lá e estão com saudade, mas ao mesmo tempo estão viajando com Sim, vocês. sem tão dúvida. vivendo Todo essa mundo- experiência. É. Né? Total. Aí acho que todo mundo tá vendo, todo mundo que gosta da gente, amigos, família, tá vendo a gente mais feliz hoje do que na época quem tava trabalhando lá, que a gente tava claramente insatisfeito, né? Então, Deixava bem triste, assim. foi isso. mesmo, Quando, mal, quando você assim. vê alguém que você gosta feliz, é bom Você fica também, feliz né? Lógico, também, exatamente, é verdade. assim que é. Que massa. E todo mundo dá maior força, nossa, uma farra, né? Ai, que legal. Adorei, demais. gente. Adorei. Ah, valeu, gente. Gente, adorei. Gente que adorou. Acho que vocês já conhecem, né? Porque eu nem apresentei, mas Bruno, Queca Valeu, e tal. e aí, gente? Já apresentei em outros vídeos, mas pra quem tá chegando agora é importante falar. Ai, gente, obrigada. É isso aí, gente. Ó, Valeu. pessoal,
dar muito curtir nesse vídeo, É, que esses isso dois aí, merecem, isso eles são aí. maravilhosos, amigões, Boa. assim, pra vida É isso aí. mesmo. Eu tô lisonjeada de Também. aparecer no canal de vocês. Se inscrevam em todos os canais aí, né, da galera viajante, importante. Fome Nômades, nós, os Vibes, os Tortugando, todo mundo. Assim um ajuda o outro, isso a aí, gente vai boa. longe levando entretenimento pra vocês Isso, aí de boa, casa. boa. Rolou, A Boa. gente, falei. vocês Tá vão longe valendo. com a gente. Todos nós, pô, todos nós. Ainda vamos nos encontrar muito pelas Sim. pistas aí, né, pô. Valeu, Valeu, gente. pô. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, Cá. Brigadão. Valeu, valeu. Valeu, Druida, meu querido. Brigadão, velho. Valeu. Tamo junto, gente. Valeu, valeu. Valeu, Plínio. É verdade.